Graça e paz a todos, aos que forem de a paz do Senhor, a paz do Senhor. Contanto que estejamos ligados na videira, é o mais do que suficiente. Amados, eu gostaria de ser um pouco breve, direto e reto no assunto, como falei com o irmão hoje essa tarde, apenas um menino de recado. Apenas o menino do recado. A palavra vem do céu e Ele é o dono da igreja, é o dono das nossas casas, das nossas famílias, de tudo o que somos, o que temos. Eu gostaria de você abrisse a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 7. Praticamente o capítulo inteiro conta-nos uma história, e dessa história, evidentemente, há muita sabedoria do céu que nos passa, que nós podemos aprender e principalmente praticar. E é isso que nós, nesses poucos minutos, vamos estar degustando do banquete que Deus já preparou para mim e para você. Diz assim, Josué 1, 7:1, isso, a partir do verso 1. E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, do lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai, e voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir a Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque são poucos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e os perseguiram desde a porta até Sebarim, e os feriram na descida. E o coração do povo se derreteu, e se tornou como água. Pois bem, amados, todos sabem da história daquele povo, do povo de Israel, desde que saiu do Egito, lutas, vitórias, até antes de Ai. Todos conhecem Jericó, e como esse povo tomou Jericó numa ação miraculosa e poderosa de Deus. Em função disso, esse texto veio. Veja que eles estão um pouco soberbos. Não precisa ir todo mundo, vai só um punhado aí, que ali é fácil. É um timezinho de várzea. Para ganhar vai ser tranquilo. Põe até os reservas do nosso time, que vai ser maneiro, moleza. Muitas vezes o crente cai nessas armadilhas. Mas nesta noite, amados, assim como Pedro no dia de Pentecostes se levantou para explicar o que o povo não entendia, hoje também me levanto para esclarecer o que muitos ainda não perceberam. A santidade pessoal não é opcional, nem irrelevante para a saúde
espiritual da igreja. A história de Israel nos confronta com essa verdade. Acã tomou para si aquilo que Deus havia proibido. E qual foi o resultado? A derrota de Ai, a morte de 36 homens e a vergonha diante dos inimigos. João Calvino, ele foi incisivo, ele diz: o pecado de um contamina a comunidade, pois Deus vê seu povo como um só corpo. E aí, amados, quando a gente vai para a hermenêutica, a gente vê que o termo anátema, que vem do hebraico erém, tive mais sorte, né, irmão? A minha palavrinha foi mais tranquila. Não significa apenas algo proibido, mas consagrado para a destruição. O pecado de Acã foi mais que um erro, foi uma traição à aliança divina. Olha como é que funcionam as coisas. Assim também hoje, amados, o pecado oculto em sua vida não apenas afeta você, mas prejudica toda a igreja. Cada ato de orgulho, imoralidade ou indiferença mina a vitalidade do corpo de Cristo. Muitas vezes não percebemos, mas tem alguma coisa que não bate. Hoje nós tivemos um exemplo prático. Estávamos louvando, o irmão saiu, foi para lá, chegou, opa, tem alguma coisa que está fora. A harmonia está de um jeito, o ritmo está do outro, e ali tem... Quem está de fora não compreende. Mas aquele que tudo escuta, aquele que tudo vê, sabe que tem algo que está fora do lugar. Algo que não está na harmonia que deveria estar. Todas as coisas que Ele preparou, todas as coisas que Ele construiu. Então, amados, a gente vai caminhar um pouquinho mais sobre esse capítulo. Como o capítulo é muito longo, eu dividi alguns tópicos para a gente ir trabalhando e estudando sobre ele. Aí um pouquinho mais para frente, a gente vai ao verso 6, diz assim: então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciões de Israel e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: ah, Senhor Deus, por que com efeito fizesses passar a este povo o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Antes nós tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e transgrediram a minha aliança, que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso, os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, e se não desarraigares o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: anátema há no meio de ti, Israel. Diante dos teus inimigos não poderás sustentar-se.
até que tireis anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo, e ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. Olha como as coisas funcionam, meus queridos. Olha como Deus vai trabalhando no nosso coração, vai nos abrindo a mente e colocando a sua vontade. Sabe por quê, amados? Porque a Bíblia fala que os mistérios de Deus cabem a nós e a nossa descendência. Aquele que recebeu o Espírito consegue entender as entrelinhas da palavra de Deus. E isso é maravilhoso, amado. Porque muitos doutores, muitos mestres, os PhDs, pós-doutorados, abrem essa palavra e não compreendem. Veem aquilo que é o natural, aquilo que é o carnal. Oxe, esse livro antigo, esse livro é o mais vendido na história da humanidade, esse livro é o mais traduzido. E todas aqueles números estatísticos, científicos. Mas a clareza, a mensagem e a luz de Cristo, esse eles não conseguem ver. Porque Deus praticamente cega o entendimento dessas pessoas. Mas a mim e a você, que aqui está, com certeza, essa semente entra no seu coração. Essa semente vai germinando. E essa semente vai trazendo fogo àquilo que não agrada a Deus. Porque o fogo de Deus, ele consome a iniquidade, ele consome o pecado. Assim como o fogo purifica o ouro, a palavra de Deus, nesse sentido, ele purifica o meu e o teu coração, purifica a nossa mente. E quanto mais purificado, quanto mais cheios de Deus, quanto mais afastados do pecado e do mundo, mais nós resplandecemos a luz de Cristo na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Pois bem, amados, como que é isso? Pedro, no Pentecostes, interpretou o fenômeno espiritual à luz das Escrituras. Assim também precisamos compreender o episódio de Ai. Deus chama o povo à santificação antes de restaurar sua comunhão. Veja que no verso 13 que nós lemos, diz assim: levanta-te, santifica o povo. Foi o que o Senhor ordenou a Josué. A comunhão com Deus sempre exigiu santidade. R.C. Sproul diz assim: sem santidade não há comunhão com Deus. Muitas vezes, a igreja contemporânea, nos iludimos com vários outros fatores. Lembro de um momento especial, um grande pastor aqui do estado, foi aos Estados Unidos ter uma entrevista com Warren, como é que ele chama? Warren? Igreja com Propósitos, o autor de Igreja com Propósitos. O Warren, faltou o nome, mas depois você busca aí no teu Google da vida.
Todo mundo sabe, há um tempo atrás, houve esse autor americano, que agora me faltou o nome dele, Rick Warren. Glória a Deus! Deus maravilhoso. Rick Warren, um pastor americano, ele lançou uma série de livros, Igreja com Propósito, que foi um best-seller e simplesmente levantou um movimento nas igrejas. As igrejas começaram a ser do estilo Igreja com Propósitos. Isso mudou, deu um avivamento, um vento nas igrejas. E eles foram lá, esse autor, um grupo de pastores brasileiros, e conseguiram uma audiência com ele. E esse grupo perguntou a ele: o que é que precisamos fazer para crescer a nossa igreja? E Rick Warren, no alto da sua sabedoria, diz assim: olha, cadeiras confortáveis, um bom som, um bom ar-condicionado, paredes brancas, um bom banheiro, um bom estacionamento. E os pastores brasileiros saíram de lá todo bam, bam, bam. E quando esse pastor conhecido, que foi até presidente da Associação de Pastores da Paraíba por um bom tempo, falou todo pimpão, que teve essa entrevista com a pessoa, isso, aquilo, mas no meu coração vinha uma questão, gozado. Esse homem não falou nada sobre obediência, sobre santidade, sobre consagração, sobre jejum, sobre oração, sobre fugir do pecado. Para você ver como é que é, amados. Hoje estamos praticamente assim. Muita gente buscando títulos, muita gente buscando paredes pretas, som especial, telões, coisas maravilhosas, prédios suntuosos, mas fugindo da essência do Evangelho. Semelhante a esse povo aqui, estavam vencendo, acabaram de vencer em Jericó, mas alguém ali no meio se atentou para outras coisas. Em vez de buscar a glória de Deus, em vez de buscar se encher de Deus, se encantou com o que não devia. Pois bem, amados, líderes caem, igrejas se dividem, não por falta de estratégias ou recursos, mas por ausência de santidade e vigilância. O escândalo de um líder afeta toda a comunidade, escandaliza o nome de Cristo e entristece o Espírito Santo. Lembra de Efésios 4:30 nos fala assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selados para o dia da redenção. Amados, a trombeta vai tocar. Nem eu, nem você sabe quando vai ser. Isso é sinal que nós precisamos o quê? A todo momento estar vigilantes. A todo momento estar atentos ao movimento, às coisas que nos cercam, às coisas que nos vêm, às coisas que ouvimos, às coisas que falamos. Dietrich Bonhoeffer fala assim: a comunhão só é verdadeira quando permeada por confissão mútua e santidade. Até Davi, quando pecou, e pecou feio, todo mundo sabe,
A Bíblia não esconde. Mas quando reconhecer o seu erro, e ali temos uma das passagens mais lindas da Bíblia, o Salmo 51. Não retires de mim o seu espírito. Que eu não perca a alegria da sua salvação. Mesmo Davi, rei, tinha consciência que, mais do que todo poder, mais do que toda fama, mais do que toda a riqueza que ele tinha, o melhor da vida é a presença de Deus. O melhor da vida é adorar a Deus. Pois bem, amados, como posso não adverti-los? Igreja de Cristo, santifique-se. Chega de entretenimento vazio, de espiritualidade superficial. Não brinque com o pecado, porque ele mata. Não mata só espiritualmente, mas chega a matar fisicamente também, amados. É uma coisa séria. Pois bem, vamos um pouquinho mais à frente. Se você está gostando, pode dar um glória a Deus, pode dar um aleluia. É que o texto é meio comprido, amados. Se a gente não der, vai ficar uma coisa um pouco maçante. Mas Deus vai trabalhando no seu coração e com certeza você vai sair daqui mais cheio de Deus, mais abençoado, e o Espírito Santo há de tocar no seu coração. Aleluia. Pois bem, já estamos no verso 16, vai anotando aí. Josué 7,16. Veja o que acontece quando há obediência. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família dos Zeraitas, e fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, foi tomado Zabdi. 18. Fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te, glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizestes, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os. Eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda e a prata por debaixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e os trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata e a capa e a cunha de ouro, e os seus filhos e suas filhas e seus bois e seus jumentos e suas ovelhas e sua tenda e tudo quanto ele tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos perturbastes? O Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel o apedrejou, e os queimaram a fogo depois de apedrejá-los. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do ardor de sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Capítulo 8, verso 1.
Então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te, sobe a Ai. Olha o que tenho te dado na tua mão o rei de Ai e o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Fará, pois, a Ai e a seu rei como fizestes a Jericó e a seu rei, salvo que para vós tomareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás deles. Aleluia. Veja a progressão desta história, dessa ação. E isso acontece, amados, com qualquer um de nós. Essa mesma situação acontece a qualquer cristão, qualquer um que reconhece os seus erros, as suas falhas. A Bíblia fala que as misericórdias de Deus não têm fim. Coração quebrantado, Deus não resiste. Vamos caminhar um tiquinho mais? Pedro, no clímax da sua pregação, declarou: Deus fez a este Jesus Senhor e Cristo. Lá em Atos 2:36, ele fala assim: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia. Essa pregação de Pedro lá em Atos 2, vira e mexe, eu volto a ler e a reler. E é tão maravilhoso aos meus olhos, ao meu coração, porque ele levanta, prega, e ao final, ele não precisa nem fazer o apelo. Não tem nem uma musiquinha assim, melosa, assim, querendo, né, preparar e aquela coisa toda, não. O povo mesmo pergunta: que faremos, irmãos? Aleluia. Simplesmente o agir de Deus. Irmão, a gente precisa, eu falo para mim, né? Um dedo apontando, 3 para trás. Falo para mim, cadê a tua fé? Espera no Senhor. Como diz o nosso pastor Sérgio, monta a rede e deita nela. Aguarda. Mas muitas vezes vem aquele nosso sentimento. O meu bolso, os zeros que tem no meu cartão de crédito, os diplomas na parede. E hoje em dia, com essa febre de academia por aí, quantos que não falam na força do meu braço, dos meus músculos? É uma coisa impressionante, amados. Ou se não, amados, eu sou uma pessoa influente, conheço muitas pessoas importantes, eu consigo dar meus pulos, meus jeitinhos, e esquecemos do joelho, esquecemos de nos prostrar, cara no pó, de falar com aquele que tem todo o poder, com aquele que pode fazer exatamente isso, amados. O que nós vimos aqui. Eu não preciso relembrar, mas todos conhecem já. 66 livros nos fala simplesmente do poder de Deus, dos milagres que Ele operou. E com certeza opera ainda hoje. Porque Hebreus fala que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não mudou. Certamente o que mudou foi o comedor de cuscuz, o comedor de feijão. Por quê? Porque aqueles personagens bíblicos
com certeza tinham muito mais temor e tremor que hoje nós. Vamos caminhar um tiquinho mais? Assim também, após a confissão de Israel, Deus restituiu sua bênção e concedeu vitória sobre Ai. Deus se deleita em restaurar o quebrantado e usar o arrependido. Eu acho que você não entendeu. Isso, como nos tempos de hoje, é frase para fazer o recorte. De muito like. Mas principalmente, de ficar cravado no seu coração. Deus se deleita em restaurar o quebrantado e usar o arrependido. Amados. Isso está falando de mim e de você. Pobres pecadores, falhos, pobre cego nu. Somos nós, amado. A gente precisa sempre se lembrar de João 15. Certo momento Jesus vira para os discípulos e fala: sem mim nada podeis fazer. Simples. Quando viemos aqui, amado, são palavras. Somos apenas um menino de recado. Nos tempos de hoje, o motoboy. O que ele carrega não é dele. O que ele entrega não é dele. Simplesmente mensageiros. Quem vai trabalhar no meu e no teu coração é aquele que tudo vê, aquele que tudo sabe. Quem vai fazer a diferença na sua casa é Ele. Pode ter certeza. Está aqui pastor Sérgio, tá aqui, todo mundo está aqui. Aquele que está na sua casa, muitas vezes, dando trabalho na sua vizinhança, projetos que você gostaria que acontecessem. Mais do que ninguém, gostaria de pegar no colo e levar: Senhor Jesus está aqui, fulano está aqui, não sei quem. Senhor Jesus está aqui, a minha mãezinha que não se converte. Mas é Ele, somente Ele que no tempo certo vai tocar naquela vida. Aleluia. Cristo, amados, é o nosso Josué, que já conquistou Canaã em nosso lugar e nos conduz à vitória. Sua obra é suficiente para perdoar, purificar e empoderar a igreja na sua missão. Eles só venceram quando tiraram aquele pó que estava debaixo do tapete. E nós temos diversos pó debaixo do tapete. Os mais diversos. Cada um tem o seu. Aleluia. Abraham Lincoln, ao assinar a proclamação da emancipação, declarou: minhas mãos estão do lado certo da história. Da mesma forma, amado, quem obedece a Cristo está do lado certo da eternidade. Simples. Acima de tudo que eu ame aqui na terra. Esposa, filhos, mãe, acima de tudo, está isso aqui. Está aquele que escreveu isso daqui. Aleluia. Você quer ver a sua igreja crescer? Não precisa de modismos. Precisa de arrependimento genuíno, santidade real, confissão honesta e amor sacrificial. E isso, amado, essas características
cabe no coletivo, mas principalmente no individual. Arrependimento genuíno. Santidade. Confissão honesta. E amor sacrificial. Eu não pago mais preço. Não. Passar um tempo em jejum é alegria. Passar a noite em oração é prazer. Negar ao mundo não é sacrifício. Muito pelo contrário. É um mandamento que eu obedeço. Porque eu quero mais é Deus. Não pago mais preço. Por quê? Porque como aquele homem, eu vendo tudo que tenho para obter aquele tesouro. É simples. Tudo que está aqui, amados, a traça come. A ferrugem corrói. Daqui a 3, 4 meses, já sai um modelo mais moderno. Não é assim? A indústria do automóvel, todo ano lança um modelo novo. Mesmo que só mude o tecido do banco, a lanterninha daqui, mas aumenta o preço e é 2026. E assim vai, amados. É o mundo. As mulheres sabem, tá? A nossa amada ali que trabalha com calçados, toda hora muda a moda, não é? Primeiro é sapato bico fino, no mês seguinte sapato bico quadrado. A cor da moda é pastel, depois na próxima são cores cítricas. E assim vai, amado. É este mundo. Mas quando você se liga no céu, não muda. Deus não muda. O prazer e a alegria de Deus, ele somente aumenta. E nos faz cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. Bora caminhar um pouquinho mais, que estamos indo quase para o fim. Eu gostaria de lembrar para vocês, eu trabalhando nisso daqui, pensando, meditando sobre esse texto, eu gostaria de fazer uma analogia para vocês com a seleção brasileira. Em 9 de dezembro de 22, nas quartas de final da Copa do Mundo, o Brasil estava ganhando da Croácia por 1-0. Isso ainda na prorrogação. Faltava poucos minutos. Mas aí o tal do meio-campista Fred, fora da sua posição defensiva habitual, avançou e perdeu a posse da bola. A Croácia iniciou um contra-ataque fulminante e Petrovic empatou a partida. E o Brasil, emocionalmente abalado, foi eliminado nos pênaltis. Pois bem, e o que aprendemos? Que relação tem com o texto que a gente está trabalhando e meditando hoje? A falha de um afetou todo o grupo. Fred, evidentemente, não quis causar a derrota, mas foi um deslize. Mas a sua falha alterou o destino da equipe. Assim também é na igreja.
a frieza espiritual, a falta de compromisso, a negligência afeta toda a Assembleia dos Santos. Você ainda crê que pode esconder os pecados sem que a igreja sofra? Que pode viver espiritualmente negligente sem que a comunidade enfraqueça? Não, amados. A Bíblia nos ensina que cada membro é vital. Sua queda pode ser o tropeço de muitos, sua santidade pode ser a força de muitos. Paulo fala sobre a igreja edificada. E ele faz o exemplo dos tijolos, que é encaixado um sobre o outro. Assim nós somos. Um depende do outro. Aleluia. Portanto, irmãos, como membro individualizado, somos chamados a uma vida santa e consagrada, não apenas para preservar nossa alma, mas para proteger e edificar a comunidade do Deus vivo, que é a coluna e baluarte da verdade. Se você quiser anotar, 1 Timóteo 3,15, Paulo nos fala assim: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A coisa funciona assim, amados. Parte de mim, parte de você. E essa comunhão, essa intimidade com Deus, ela avança no nosso núcleo familiar, avança no nosso núcleo de congregação, enquanto igreja local. E isso vai espalhando, amados, vai multiplicando, e vai fazendo com que a palavra de Pedro e Romanos venha ser verdade nas nossas vidas. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E amar a Deus sobre todas as coisas nos fala justamente sobre isso. Sobre procurar a todo momento fazer a opção correta. E a opção correta é estar no centro da vontade de Deus. Vamos ao final. Diz assim, Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E essa é a nossa luta. É o mundo, é Satanás e o nosso eu. Se você não buscar de Deus, se eu não buscar de Deus, a queda é certa. Como Pedro clamou, arrependei-vos, também suplico, irmãos, vigiai e orai. O Espírito hoje confronta a sua alma. E a pergunta é: há pecados ocultos que você precisa confessar? Há negligências espirituais que precisam ser vencidas? Há friezas que precisam ser quebradas? Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. O célebre Jonathan Edwards dizia assim: que a minha alma reflita a glória de Deus para o bem da igreja. E essa é a oração que precisamos estar constantemente fazendo. Assim como Pedro terminou, recebeis o dom do Espírito, lá em Atos. Também hoje, precisamos nos assegurar, na nossa mente, no nosso coração,
Se houver arrependimento e santificação, Deus enviará o Espírito, a sua presença, o seu poder e a sua vitória a cada um de nós. Aqueles que creem e praticarem. Não tem fórmula mágica, meus amados. É o poder de Deus que nos faz cada vez mais caminhar pelo caminho que deve ser santo. Vamos terminar lendo Judas 24, 25. Diz assim: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Amados, diante desse texto, diante das evidências, das conclusões que chegamos, eu gostaria de fazer uma oração. E você aí onde está, então somente curve sua cabeça. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus Santo, Santo, Santo. Trememos diante da Sua santidade, conscientes de que não podemos permanecer em pé diante de Ti com as mãos sujas e com corações divididos. Pai, neste momento, confessemos, temos sido negligentes, omissos, frios, temos tratado o pecado com leviandade, esquecido que a nossa santidade edifica ou prejudica a Tua glória. Pedimos, peço, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Purifica-nos com o Seu sangue do Cordeiro, renova-nos um espírito quebrantado e contrito, coloca em nossos corações o santo temor que nos conduz à vigilância contínua. Que cada irmão, cada irmã aqui hoje se levante como um soldado de Cristo, vigilante, orante, santo, consagrado, para que a Tua igreja seja santa e vitoriosa, pura e gloriosa, irrepreensível até o dia de Cristo Jesus. Livra-nos, ó Deus, da hipocrisia, do mundanismo, da indiferença. Reveste-nos de zelo, pureza, amor e temor. A Ti, Senhor, a Ti, Senhor da igreja, seja toda glória, honra e poder, agora e eternamente, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Se você crê, diga: louvado seja Deus. Que a sua vida seja edificada com essa palavra. É o nosso desejo, no nome santo de Jesus.